Oi pessoal, esse é o canal Vet Descomplica. Meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar sobre sinomose. É uma doença grave, é uma doença muito séria que boa parte dos pacientes acaba não resistindo. E justamente por ter essa gravidade eu resolvi trazer esse assunto para vocês, para deixar todo mundo ciente do que é essa doença, de como ela age, por que ela é tão grave e também falar meios de prevenção e tratamento. Lembrando que se você é estudante e quer se aprofundar no tipo de tratamento, entender quais antibióticos utilizar, quais medicações utilizar, a gente tem um espaço dedicado para isso no Seja Membro, tá? Seja Membro aqui do canal é um espaço em que a gente consegue se dedicar a fundo a alguns relatos de caso, entender e debater alguns casos clínicos, e lá é onde a gente realmente consegue entender como é que vai ser o seu dia a dia como futuro veterinário. Mas antes da gente conversar um pouquinho, vamos para a vinheta. Lembrando que se você gosta desse tipo de material, se você gosta aqui do canal, não esquece de se inscrever e de curtir logo o vídeo, tá? Aproveita logo, faz isso porque agora o assunto vai começar. A gente vai falar primeiro sobre o que é essa doença. O que é a sinomose? A sinomose é causada por um vírus, por isso que tão facilmente ela consegue ser transmitida. É um vírus de RNA envelopado, é um morbilivírus da família Paramoxiviridae. Afetam animais da ordem carnívora, Canidae e Felidae. O Felidae está aqui com um asterisco por quê? Gatos não pegam sinomose. Não gatos pequenos, tá? Leopardos, leões, tigres, eles podem pegar. Mas de qualquer forma a gente não fala tanto disso na rotina. É um vírus que causa imunossupressão grave, ou seja, além do vírus causar imunossupressão, essa imunossupressão vai deixar o animal suscetível a outras infecções. Ele pode ter uma desbiose, que é uma desregulação ali intestinal, e ter alguma das bactérias que seriam normais ali do intestino acabar tomando corrente sanguínea ou causando algum tipo de inflamação e infecção que normalmente não aconteceria se o animal estivesse saudável. O período de incubação dessa doença é de 1 a 4 semanas e ela é cosmopolita, ou seja, não é algo exclusivo aqui do Brasil. A gente tem essa doença no mundo inteiro. Agora vamos lá, como é que essa doença se transmite? Através de aerossóis, através da saliva, da urina, de fezes e de secreções. Isso tem muito a ver com a idade do animal, a capacidade imunológica que ele se encontra no momento em que teve contato e com a cepa do vírus. Sim, eu estou dizendo que existem tipos de vírus da sinomose diferentes. Por quê? Porque um vírus ele é altamente modificado. Todas as vezes que ele passa por um animal diferente, ele vai utilizar um maquinário diferente, porque nenhum animal é igual ao outro, apesar de ser da mesma espécie. Isso faz com que ele acabe tendo pequenas modificações, o que nos dá cepas diferentes do mesmo tipo de vírus. E como é que eu começo a identificar ou suspeitar, você que é aluno ou que é veterinário, de um animal que está com sinomose? Das doenças infecciosas talvez seja um dos mais fáceis. Nós temos sinais clínicos muito característicos, mas que somente eles não dizem pra gente que é sim sinomose. Dentre os principais sinais clínicos nós temos secreção nasal, febre, dispneia e principalmente sinais neurológicos. E é aqui onde a gente começa as suspeitas, tá? Se o animal ele tem ali alguns movimentos repetitivos, inclinação de cabeça, se você já tiver descartado, por exemplo, um otite, ou se ele tem ali espasmos repetidos, vale a pena investigar. Dentre outros nós temos também anorexia, vômito, diarreia e apatia. É uma doença que causa incômodo para o animal, vai afetar o sistema neurológico. Dentre as principais afecções neurológicas, o que a gente pode destacar? Cabeça pendente, mioclonias, que são espasmos repentinos, contrações involuntárias, principalmente repetidas, nistagmo, que é aquele tremor dos olhos, paralisia, seja ela parcial ou total, e movimentos de pedalada, tá? Gente, sempre lembrando que esta é uma doença que tem tratamento, tá? Apesar de ser uma doença agressiva. E é nesse ponto que a gente tem que deixar claro. A doença ela é muito agressiva, mas ela tem sim cura, certo? O que acontece é, nem sempre por conta da gravidade da doença e por conta do tempo que leva para se diagnosticar, algumas infecções já estão bem avançadas e pode sim comprometer alguns pontos neurológicos do animal em que isso gere sequelas. Mesmo que o animal se cure e vença a sinomose, ele pode sim ficar com algumas mioclonias, com alguns movimentos repetitivos ou com algum tipo de sinal mais grave.
Contudo, quanto mais cedo diagnosticado, melhor. Então, se o seu animal apresenta esse tipo de sintoma, leve ao veterinário para que ele faça os testes devidos, para que ele faça o exame de sangue e assim a gente consiga diagnosticar o mais breve possível. E como é que eu chego a um diagnóstico dessa doença? Nós temos ali testes rápidos, PCR, dosagem de imunoglobulinas, teste de ELISA e até histopatológicos. Lembrando que os testes rápidos são testes de imunocromatografia, eles são práticos, mas são exames de triagem, ou seja, pode sim dar um falso negativo. E aí quando eu falo de um teste dar negativo, eu quero fazer uma ressalva aqui para você que é estudante começar a utilizar os termos mais corretos, que seria não reagente. Por quê? Porque se um teste rápido ele dá não reagente, não significa que é negativo, não significa que o animal não tem a doença. Por quê? Porque vai depender muito do tipo de amostra que você coletou, da carga viral do paciente, para conseguir que aquela amostra leve sim o que é necessário para que o teste funcione. Se você quer um exame realmente fiel para saber se vai ter ou não a doença em si, a gente faz um exame de PCR. O exame de PCR é um exame de reação em cadeia polimerase e ele vai procurar especificamente um trecho do DNA que somente aquela doença tem. Então é um teste que, se der positivo, tem 100% de certeza de que ele deu positivo. Não existe aqui aquele risco de ter dado um falso positivo, como a gente vê em alguns testes aí de leishmaniose. Mas dentre esses existe uma outra forma da gente conseguir diagnosticar, que aí vai depender muito da qualidade do sangue que você mandou para a amostra no laboratório, mas principalmente lá no laboratório de um patologista. Que é nesse ponto que eu tenho orgulho de dizer que eu conto com o Dr. Tiago lá no nosso laboratório. E aí, o Dr. Tiago ele tem sim o costume de analisar as lâminas e aí conseguir chegar a um diagnóstico mais específico. De achar algumas coisas que nem testes foram feitos, mas que ele consegue localizar na lâmina. E aqui é um ponto específico que eu quero falar para vocês. Existe sim um meio da gente determinar que aquele animal tem a doença sem fazer nenhum tipo de teste antes, apenas com o exame de sangue. E isso é achando um corpúsculo de lentes. O corpúsculo de lentes é esse que vocês estão vendo aí na tela, que ele é patognomônico. Ou seja, uma vez encontrado esse corpúsculo, é certeza que o animal tem, porque somente essa doença aqui nos cães vai apresentar esse tipo de corpúsculo, tá? A foto é de um material. Tá o link aqui embaixo para vocês, tanto na tela quanto eu vou deixar na descrição, porque é de um outro trabalho que eu achei interessante a imagem e quis trazer para vocês. Sobre o tratamento, o que é que a gente vai precisar? Muita fluidoterapia, imunoestimulantes, uma vez que é uma doença viral, a gente precisa aumentar a imunidade desse animal. Precisamos de vitaminas e aqui nós temos algumas considerações. Para o uso de antibióticos, sempre tome cuidado com qual antibiótico você vai escolher. Os antibióticos aqui eles são mais para uma doença suscetível, imunidade baixa pode trazer uma outra infecção, principalmente se o animal já tiver uma condição, por exemplo, de pele ou uma otite. Então, toma cuidado aí com qual você vai escolher. Remédios para vômito e para convulsões também estão aqui com um asterisco porque vai depender do animal apresentar esses sinais. Então, de modo geral, vocês têm aqui qual o tipo de tratamento que se é passado. E somente lembrando que a melhor forma de você evitar toda esta condição e o contato do seu animal com uma doença tão agressiva assim que chega a ponto de deixá-la doente é a vacina. Pessoal, a vacina tem um peso enorme aqui. Tá? O protocolo vacinal feito de maneira correta não é só uma vacina, são as 3 primeiras vacinas ou 4, a depender do protocolo escolhido pelo veterinário, mas sim, elas conseguem evitar que o seu animal pegue essa doença. Já peguei caso na clínica de que o único animal da casa que não era vacinado acabou ficando doente. Então, vale a pena sim vacinar. E não somente vacinar, como respeitar todo o período de quarentena vacinal. Não basta você ter dado 1, 2 doses para o seu animal e levar ele para tudo que é canto. Querer mostrar o seu filhotinho correndo na praça. Isso vai fazer com que ele se exponha sem ter a devida proteção ainda. Mesmo que as vacinas não sejam 100% de garantia que ele nunca fique doente, mas você aumenta muito as chances, certo? Então seja consciente. Lembrando que se você quiser se aprofundar, nós temos material no nosso Seja Membro. Vão ser abertos também momentos de discussões para a gente conseguir debater alguns casos juntos, sentar e conversar. É o momento que eu vou ter o contato direto com você que tem interesse em se aprofundar ou entender um pouquinho mais aí de como é o dia a dia da clínica e como é que a gente faz o tratamento real desses pacientes.
Bom pessoal, sinomose é isso, é uma doença realmente muito agressiva, não é todo tutor que quer tratar ou que tem condições de suportar um tratamento tão prolongado. De qualquer forma, a gente tem sim, é a nossa obrigação como veterinário passar que existe tratamento e dar o melhor suporte possível para o animal. Bom pessoal, é isso, tá? Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal e para você que ficou até aqui eu tenho um bônus maravilhoso para vocês. Dica de ouro para você, tá suspeitando que um dos seus pacientes tem sinomose, vai fazer um teste rápido, escolha um teste AG, certo? Um teste AG vai procurar a doença em si, você vai ter certeza se naquele momento ele está ou não com a doença. Lembra da história do não reagente, tá? Mas vamos lá. Sobre um teste AC, você só vai saber se ele produziu anticorpos e, principalmente, se ele já foi vacinado ou se ele teve contato com a doença, ele vai ter anticorpos. Por mais que os anticorpos não sejam suficientes, ele possa estar doente naquele momento, mas somente um teste AG vai te dar essa certeza, tá? Então fica de brinde essa informação para você que ficou até o final. Fiquem com Deus e até a próxima. Não esquece, caso você tenha interesse, manda aqui qual é a próxima doença infecciosa que você quer que eu fale, tá bom? Até mais, pessoal.